Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Policiais e manifestantes entram em confronto em Brasília durante protesto contra o projeto de terceirização do trabalho em toda a cadeia produtiva. E veja também nesta edição. Presidente Dilma tira Pepe Vargas da articulação política e passa a tarefa ao vice Michel Temer. Consumidores questionam a cobrança das novas sacolas plásticas. A gente tem que acabar gastando mais para comprar sacola. Poupança registra a maior retirada mensal dos últimos 15 anos. Novo ministro da Educação tem a difícil tarefa de superar a falta de creches no país. Governo lança pacote para combater racismo e preconceito na internet. Situação no Iêmen se agrava com o avanço da milícia xiita e estrangeiros deixam o país. Estudo aponta que 1 bilhão de pessoas saíram da linha da pobreza no mundo desde 1990. Em mais uma ação ousada, militantes do Greenpeace escalam plataforma de petróleo no Pacífico. E meus companheiros de bancada são o filósofo Mário Sérgio Cortella e o economista Alexandre Schwartzman. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11, o código aqui de São Paulo, 975592915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Ficou para amanhã o início da votação do projeto de lei que regulamenta a terceirização do trabalho. A proposta polêmica provocou uma série de protestos pelo país. Em Brasília, houve confronto durante a manifestação. Que é isso aí, gente? Integrantes das centrais sindicais contrários ao projeto de terceirização em toda a cadeia produtiva e policiais entraram em confronto em frente ao Congresso. Os manifestantes atiraram paus contra a Polícia Militar, que revidou com spray de pimenta. Este integrante da Central Única dos Trabalhadores foi ferido na cabeça. Este manifestante foi detido. 2 PMs ficaram feridos. A confusão do lado de fora esquentou os ânimos dentro do plenário. Nós não temos baderneiros lá fora, nós temos trabalhadores. Tudo pago para intimidar aqui parlamentar. Houve protestos em pelo menos outras 12 capitais. Por volta das 4h30 da tarde, o relator do projeto, Arthur Maia, do Solidariedade, informou a decisão de líderes do Congresso de votar apenas o regime de urgência da proposta. Se passar o projeto 4330, o empregador dele pode demiti-lo, contratar uma outra empresa para fazer o mesmo serviço com os trabalhadores que essa empresa vai trazer. É isso. A terceirização já existe no país. É uma bagunça, porque não há uma regulamentação. Atualmente, a consolidação das leis do trabalho proíbe a terceirização da atividade fim. Isso significa que uma empresa de engenharia, por exemplo, pode terceirizar a segurança ou a faxina, mas não pode contratar engenheiros como se fossem funcionários de uma outra empresa. Se o projeto de lei for aprovado, esse princípio da CLT não valerá mais. As empresas poderão terceirizar qualquer atividade. Funcionaria assim: de um lado, a empresa que contrata, do outro, a empresa terceirizada, que fornece os funcionários. A contratante é obrigada a fiscalizar se a empresa terceirizada respeita os direitos de seus funcionários. Também vai ter de depositar diretamente o fundo de garantia e as contribuições previdenciárias dos funcionários terceirizados, além de fornecer alimentação, transporte e treinamento, caso os terceirizados trabalhem na sede da empresa contratante. E mais, se em uma relação ficar comprovado que o trabalhador terceirizado está diretamente vinculado a ela, recebendo ordens e tudo mais, esse trabalhador vai ter condições, sim, de pleitear um vínculo trabalhista direto com a tomadora de serviços. Esse advogado trabalhista alerta que o projeto de lei pode precarizar as condições de trabalho. Passando por uma empresa de menor porte, essas garantias ficam fragilizadas perante ao tomador de serviço que tem um poder econômico muito maior. O assuntinho polêmico. Mário Sérgio Cortella, boa noite. Olá. O direito é dinâmico, né? Reage às alterações sociais. Nesse caso aí,
da terceirização. Você acha que é uma evolução das leis trabalhistas? Uma parte, porque há necessidade, claro, de fazer uma flexibilização daquilo que é hoje a regulamentação das relações de trabalho para facilitar até a operação na economia. Mas há uma diferença entre aquilo que é a flexibilização e aquilo que eu estou entendendo nesse projeto como precarização. Isto é, um afrouxamento de uma parcela daquilo que pode garantir hoje aos trabalhadores um mínimo, né, de estrutura de apoio dentro da legislação existente. É claro, nossa CLT é antiga, parte dos princípios que ela tem ainda vem dos anos 1930, mas ainda assim, se a gente observa a terceirização da atividade fim, colocando hoje uma empresa, contratando outra, ela deixa de contratar, por exemplo, uma pessoa ou na relação individual e passa a contratar um bloco que ela tem de fiscalizar, fazer depósito. Se nós tivéssemos hoje no Brasil uma estrutura de fiscalização na área trabalhista que fosse tão eficiente que isso tivesse, de fato, um azeitamento, pode ser que se fizesse uma experiência, mas esta estrutura, no momento, eu nem entendo, e o Alexandre poderá falar isso melhor, qual é o impacto positivo que isso pode ter na economia no momento em que nossa economia tem alguns balanços e a questão do emprego, ela não é tão nítida assim. Mas o conhecimento de um economista, sem dúvida, aclara mais. Eu sou avesso, sou contrário a essa precarização em nome de uma flexibilização. Então vamos ouvir o economista Alexandre Soares. Alexandre, hoje a reclamação é que as leis oneram demais os empregadores, não é isso? E aí, se não tem empregador, você não tem empregos. Na verdade, acho que é um pouco diferente. Inclusive, assim, eu vou falar um pouco como economista, mas principalmente o que eu vou falar aqui, bom, eu sabia da pauta antes, então aproveitei o fato de que eu sou filho, sobrinho e irmão de advogados trabalhistas. Então, falei com o meu irmão, Sérgio Schwartz, um advogado trabalhista, a gente foi trocar uma ideia, aprendi muita coisa. Eu acho que os pontos principais são os seguintes. Primeiro, assim, terceirização hoje, ela existe de uma forma muito precária, ela não existe nada que regule. Tem uma súmula que permite a terceirização de atividades que são consideradas atividades meia, não atividades fim, mas isso, inclusive, é muito... você não sabe muito bem o que é uma coisa ou é outra, né? Então, obviamente, uma empresa de engenharia, a gente sabe que o pessoal que vai cuidar da faxina ou da vigilância não é, né? Mas mesmo isso tem uma situação meio... algo nublada nesse aspecto. E com você regulando isso, primeiro, acho que vai ser muito difícil que as empresas decidam de fato terceirizar, embora a lei faculte isso, vai ser muito difícil que uma empresa terceirize a atividade fim dela. De novo, pega o exemplo de uma empresa de engenharia ou uma escola. Ela não vai terceirizar professores, ela não vai terceirizar engenheiros. O que ela vai ter um marco legal que é mais fácil de lidar, as coisas vão estar mais bem definidas. Segundo, os direitos trabalhistas não perdem. Vamos dizer, tinham um direito contra a empresa, ela vai ter um direito contra agora a empresa que a contratou para fazer o serviço. Né? Então, isso daí não se perde. A empresa, inclusive, que está contratando a terceirizada, caso a terceirizada falhe nas suas obrigações, a empresa passa a ter, obrigações para cobrir. Então, deu problema com a FGTS, já está claro, né? Vai ter que depositar FGTS, direitos trabalhistas, a empresa lá contratada não pagou, a contratante vai ser obrigada a fazer isso e depois vai se ressarcir contra a outra. Então, esses direitos estão preservados. Acho que o ponto principal nessa história, e esse foi um dado interessante que veio da conversa com meu irmão, é que essa briga é principalmente uma briga de sindicatos. Porque acontece o seguinte, você vai sair de um sindicato e vai passar para outro. Então, na verdade, estão brigando pela receita do imposto sindical. Eventualmente, alguém que, vou pensar um exemplo, um advogado que trabalha num banco, né? O banco decide, ao invés de contratar esse advogado, contratar uma firma para fazer o mesmo serviço que ele faz. Esse advogado vai sair, vai parar de contribuir para o sindicato dos bancários. E os sindicatos bancários não querem perder isso. Então, na verdade, é muito mais uma briga por quem fica com a receita do que, de fato, uma briga sobre os direitos trabalhistas, etc. Tem uma grande nuvem de fumaça a esse respeito. Eu acho que o que acontece é você disciplina uma coisa que já existe, mas não estava disciplinada, você dá mais flexibilidade. E quanto à questão de direito trabalhista, eu acho que acho que não parece ter nenhuma perda muito relevante. Eu também não concordo muito com a história de precarização, não. Talvez o que você acabe desenvolvendo é o seguinte, empresas que estão a fim de desenvolver a sua atividade principal, elas vão de fato poder se concentrar nisso
e vão deixar as atividades meio para outros. Então, isso aí acho que vai, na verdade, reforçar o laço com aquilo que tem atividade fim. Acho muito difícil uma empresa séria pegar com isso, terceirizar professor, terceirizar engenheiros, ou eu, no meu caso, terceirizar os economistas. Então, eu não acho. Eu acho que o Alexandre, quando ele diz, com toda razão, eu acho que dificilmente uma empresa séria faria isso. É que eu não acho que a gente tenha um nível de seriedade tão forte na nossa operação de economia no dia a dia, haja vista que quando há, por exemplo, algum tipo de dificuldade econômica, o primeiro lugar que a empresa faça o facão é nas pessoas. Embora ela diga o tempo todo que é o seu maior ativo, que é exatamente o coração da empresa, etc. Em vez de mexer na lucratividade ou na rentabilidade, ou mexer em relação a estruturas de produção, vai nas pessoas. Eu acho que quando você dá o exemplo da escola, que é uma boa, eu estava pensando aqui, Alexandre, uma universidade hoje, algumas das universidades privadas, dentro daquilo que às vezes é delinquência mercantil, algumas delas estão terceirizando de um outro modo, incentivando a criação de cooperativas, de modo que se possa não arcar com os custos daquilo que é a regulamentação do trabalho docente. Então, eu não estou colocando, obviamente, sob suspeita todas as empresas, mas a ideia de que empresas sérias não o fariam, eu concordo. A questão é que elas não são, no meu entender, a maioria. Não, mas se você tem uma empresa que não é séria hoje, ela também já não faz. Então, na verdade, você está saindo de uma situação em que ela já não fazia para uma situação que ela também não faz. Nesse aspecto, ninguém perdeu nada. Talvez eu tivesse uma forma de melhorar. Talvez, mas não vai ser na base. A gente está com essa legislação, como você bem lembrou, há 80 anos. Sim, pelo menos. E continuamos tendo empresas não sérias. Então, acho que o problema não está na legislação. Acho que a gente tem que pensar numa outra forma. Olha aqui, vamos ver as manifestações dos nossos telespectadores, que são importantíssimas. O Gabriel P. Empresários terceirizam tudo o que podem e, se a lei permitir, haverá desemprego em massa e a responsabilização será de quem? Haverá desemprego em massa? Vai ter desemprego, mas isso é por outros motivos, não tem nada a ver com a alteração da lei trabalhista. Vai ter desemprego que a gente sabe. O PIB vai cair esse ano. A gente já não vou entrar nessa discussão de novo. As bobagens que foram feitas nos últimos 4 anos vão nos custar muito desemprego agora. Mas é o seguinte, vamos já numa situação normal. A empresa, ela pode até falar, não, eu vou terceirizar aqui os meus vigias, vou terceirizar a minha faxina. Bom, mas ela vai ter que continuar tendo vigias, ela vai ter que continuar tendo faxina. Esse cara sai dessa empresa, sai da empresa A, vai para a empresa B. Isso em si não causa nenhum grande desemprego, não. Pelo contrário. Né? Inclusive pelo fato de você pensar uma empresa que se especialize em faxina, outra que se especialize em vigilância, isso aí tem que levar a produtividade como um todo, porque as empresas se concentram naquilo que elas fazem melhor, elas vão dar mais treinamento naquilo que elas fazem melhor. Então, na verdade, eu acho que isso vai contribuir para o crescimento da produtividade. Não é isso que vai causar desemprego, não. O Maurício Esposito aqui pelo WhatsApp. Cortella, o problema são os salários que quem paga acha muito e quem recebe acha pouco. Você acha que aí vai ter um achatamento dos salários? Eu não tenho dúvida, porque como o sistema de terceirização ele permite a substituição em larga escala de um grupo que é contratado, como já acontece hoje na área de faxina, como foi lembrado aqui, ou de vigilância. Por exemplo, se um grupo de trabalhadores numa empresa que é vigilante decide interromper a atividade para reivindicar a cesta básica, pagamento de direitos que não estão, fazer um movimento de greve mesmo para cobrar os seus direitos, a empresa que os contrata pode ligar para outra, que é a sua patroa, e dizer, quero que troque todos os 30. E não tem nenhuma dificuldade para fazê-lo, porque eles não deixam de ser funcionários daquela outra que os contratou, eles deixam de ser aqui. Isso faz com que a atividade fim de uma empresa que contrata pessoas não seja mais atividade produtiva, seja contratar pessoas. Isto é, ela é uma fornecedora de mão de obra. Ora, a grande questão, e eu insisto nisso porque o Schwartzman entende muito mais do que eu nisso, quem é que ganha com essa história? Nesse momento em que há um certo balanço dentro da situação, será que isso não é precoce? Se o país estivesse, por exemplo, numa navegação mais tranquila no campo da economia, com um emprego como ele já esteve em momentos anteriores, pode ser. Por que mexer nisso nessa condição? O país vai ter um aumento em relação à sua capacidade de absorção de mão de obra ou toda a área que recusa essa ideia é tola, né, e acha que é só um movimento de discussão política? Claro que não. Deve haver base econômica também nisso. Muito bem. Vamos seguir, né? A última pergunta, Emilson Nunes Costa. Alexandre, há a possibilidade de empresas meio comprarem ações das empresas fins, robustecendo a relação contratual?
Claro, não tem nada que impeça, né? Mas por que elas fariam uma coisa dessa? Eu acho, quer dizer, o movimento já é uma coisa antiga, quer dizer, Adam Smith, cara, o criador da ciência econômica, né? Ele, no comecinho do livro dele, A Riqueza das Nações, ele descreve exatamente os benefícios da divisão do trabalho e da especialização. Pegava um exemplo de uma fábrica de alfinetes. Se cada um fosse fazer o alfinete desde o começo, ia fazer 4, 5 alfinetes por dia. Ele falou, não, agora pega aqui. Um vai lá, um corta, outro afia, outro encaixa. Então, na verdade, a especialização permite um ganho de produtividade extraordinário. Para quem vai esse ganho de produtividade? A priori, a gente não sabe. Talvez, num primeiro momento, vá para as empresas. Mas, na verdade, o crescimento que a gente observou a partir da Revolução Industrial, a gente tem aqui 2 séculos e meio de história, mas é o seguinte, o aumento da produtividade, ele se espalhou, na verdade, para a sociedade como um todo. Pode até demorar algum tempo. Aliás, nem demorou tanto tempo assim. Então, esse aumento da produtividade beneficia a todo mundo. Se você permite que as empresas se especializem, cada uma no seu nicho, cada uma delas dê o seu treinamento, a produtividade aumenta, todos nós vamos nos beneficiar. Eu não sou mineiro, mas continuo com o pé atrás. Usando uma antiga frase caipira mineira, jabuti não sobe em árvore. Se tem um lá, alguém colocou. Agora, por que colocou o jabuti em cima da árvore? Nesse momento... Porque as empresas estão com a corda no pescoço. Vamos seguir. Esse é um assunto que dá para fazer o jornal inteiro discutindo, né? O Mauro Rodrigues... Voltar, né? Amanhã tem o debate no Congresso. Né? Amanhã que vai ter a votação realmente. O Mauro Rodrigues aqui, só para encerrar, médico diz que isso já ocorre nos hospitais através de cooperativas e tal. E aí tem a Tatá Lopes, há várias sugestões aqui nos e-mails. Ela ou ele, Tatá é ela, né? Vamos terceirizar os maus políticos. Sugestão. Assina embaixo. Pepe Vargas deixa a Secretaria das Relações Institucionais, é a 4ª baixa no Ministério do 2º governo Dilma. O vice-presidente Michel Temer é o novo responsável pela articulação política. Ele vai acumular a função que era de Pepe Vargas. Foi uma solução política que ajuda bastante na interlocução, no diálogo, nas pontes, no fortalecimento da base aliada no âmbito do Congresso Nacional e mesmo na interlocução com outras forças políticas de oposição. O ex-ministro das Relações Institucionais ficou insatisfeito em saber pela imprensa sobre o convite feito ao ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, para substituí-lo. Enquanto Padilha recusou a troca, o PMDB negou pressão da legenda para assumir a Secretaria das Relações Institucionais. Nós defendemos a redução para 20 ministérios e, portanto, quem defende redução não pode colocar como pleito um novo ministério. Pepe Vargas nem chegou a participar da reunião de líderes da base aliada com a presidente à tarde no Palácio do Planalto. A área econômica, ela já terceirizou para o ministro Joaquim Levy. Ele é o tutor da área econômica. A área política, ela terceirizou para o vice-presidente Michel Temer. Alguém tem que comunicar que o piloto sumiu. Eu esperava do líder do DEM era elogiar, porque ninguém melhor para ocupar esta função e esta missão do que o ex-presidente desta casa, que foi parlamentar por 25 anos e que pode perfeitamente consolidar a nossa base, aprimorando cada vez mais a relação com o Congresso. Eleito deputado federal pelo PT no ano passado, Pepe Vargas volta para a Câmara. O piloto sumiu mesmo. A presidente avançou com essa escolha do Michel Temer para a articulação política? Não, acho que claramente foi uma solução improvisada, né? Quer dizer, como aliás tem sido a marca desse governo e não é de hoje. Mas, assim, a novidade é realmente conseguir perder 4 ministros em menos de 4 meses. Isso daí deve ser um novo recorde mundial, né? Tem que dar os parabéns à presidente. Mas o fato é isso, a presidente está cada vez mais acuada. A coordenação política tem sido assim, parece que quando você começa a dança com o pé errado, né? Colocou o pé esquerdo, está trocando o pé o tempo inteiro. A própria nomeação do Pepe Vargas, foi uma pessoa que, enfim, não conhecia, não tinha interlocução, além do mais, algum Maquiavel ali do Palácio do Planalto resolveu que era hora de comprar a briga com o PMDB, realmente conseguiu comprar uma briga com o PMDB, só não conseguiu se proteger, enfim, gerou esse caos extraordinário. E aí realmente essa história, quer dizer, chega, vamos convidar um ministro, que já está tudo claro, a pessoa fala, não, eu vou continuar aqui como ministro, sei lá do quê, né, da aviação civil, mas eu não vou me meter nessa parte de articulação política. É improviso.
Agora, essa contradança, para usar a linguagem que o Alexandre estava usando, né, eu acho que se ela tivesse sido anunciada há 2 dias, isto é, que quem fará a articulação política será o vice-presidente da República, o que é absolutamente compreensível num processo, primeiro, de atribuição de tarefa a alguém que, sendo vice-presidente, precisa fazê-lo. Mas esse passo, no modo como foi dado, né, ele acabou criando algo que, podendo ser positivo, que é a presença do Michel Temer nessa articulação, por ser, inclusive, aquele que tem a estrutura com o partido maior de base aliada, agora dá uma estranheza. Né? E eu ficava imaginando, se eu estivesse na gestão, o quanto que é difícil ouvir de um ministro que foi convidado para mudar a sua atividade dizer eu não vou. Né? Eu acho que houve aí um atrapalhador no meio, que não fica claro ainda o que foi, mas eu suponho até que, no caso, a presidente deve estar discutindo com quem é que informou a ela, né, antes, que Eliseu Padilha poderia assumir a ponto de se tornar público o convite. E, em segundo lugar, eu não vi a presidente dizendo que ia fazer o convite. Isto é, eu não a vi convidando. Então, não sei se de fato ela fez o convite ou foi anunciado que ela convidaria o Eliseu Padilha. Ela poderá explicar melhor que o Temer, dentro dessa estrutura, é a pessoa menos inadequada neste momento, mas há 2 dias seria um tiro certo. Agora, criou isso, né, que o Alexandre chamou de, né, de uma certa improvisação. Então, quando o ministro se convida, é bom não dizer, né? Jamais. Né? Por exemplo, há um princípio básico, né, de gestão até e de diplomacia. Se você é convidado para uma atividade, você só deve contar se você for dizer sim. Se você for dizer não, você não deve dizer nem que recebeu o convite para não desrespeitar quem convidou e não ofender quem aceitou. O meu amigo Mário Sérgio Cortella foi convidado para o Ministério da Educação? Se você for convidado para algo e não for aceitar, você não deve contar. Se for aceitar, diga sim. Se não, respeite quem convidou. Muito bem. As notícias que chegaram aqui eram que você teria sido convidado. Então, se eu tivesse sido convidado, eu só diria se eu fosse dizer sim. Nesse aspecto, tem uma história fantástica do Tancredo, né? Que alguém chegou para ele e falou: doutor Tancredo, todo mundo está dizendo que eu vou ser seu secretário, e agora como é que eu fico? Ele fala: não, fala que eu convidei e você recusou. É ótimo. Sabedoria do Tancredo. Operação Lava Jato, a defesa da construtora OAS quer o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, como testemunha de defesa. Os advogados da construtora também relacionaram a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster. Os pedidos foram apresentados sem justificativa na ação movida pela OAS contra 27 investigados. Entre eles, o ex-diretor da estatal, Renato Duque, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Cardoso e Graça Foster podem ser testemunhas no processo sobre desvios na licitação e nas obras de 2 refinarias. Essa é a primeira vez que José Eduardo Cardoso e Graça Foster são incluídos em um rol de testemunhas na Lava Jato. Quem vai decidir se aceita o pedido é o juiz federal Sérgio Moro. E a corrupção na estatal continua fazendo estragos. A Chain Óleo e Gás paralisou 5 unidades de perfuração com navios sonda e plataformas a serviço da Petrobras. A empresa deve 4,5 bilhões de dólares e não conseguiu um financiamento de 120 milhões de dólares para continuar trabalhando para a estatal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, aprovou hoje a criação de uma força-tarefa para auxiliar na Operação Zelotes. O escândalo envolve empresas, bancos, advogados, conselheiros e ex-conselheiros do CARF, Conselho de Recursos Administrativos Fiscais. O esquema permitia, através de pagamento de propina, reduzir e até extinguir multas aplicadas pela Receita Federal. Os envolvidos teriam movimentado 19 bilhões de reais. A oposição quer criar uma CPI no Senado. Ontem, um advogado e comentarista, Ayrton Soares, apontou os bancos Bradesco e Safra e as montadoras Ford e Mitsubishi como citados na Operação Zelotes. Nós entramos em contato com essas instituições, Ford, Mitsubishi e o Banco Safra, disseram que não vão se manifestar. O Bradesco ainda não mandou resposta. Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo deixaram a extrema pobreza nos últimos 25 anos. Os dados são do Banco Mundial.
Em 1990, quase 2 bilhões de pessoas, cerca de 36% da população mundial, viviam com menos de $1,25 por dia, o que equivale a R$100 por mês. Em 25 anos, a extrema pobreza caiu pela metade. Menos de 1 bilhão de pessoas vivem nessas condições. A maior queda foi no leste da Ásia e no Pacífico, de 58% para 7,9%. Na América Latina e Caribe, o índice de extrema pobreza passou de 12% para 4,6%. No Oriente Médio e Norte da África, o número foi de 5,8% para 1,7%. E na Europa e Ásia Central, de 1,5% para 0,5%. A única região que não conseguiu atingir a meta foi a África subsaariana. O índice caiu de 56% para 46% da população. No ranking de 125 países, o Brasil aparece na posição 33, com 2,5% da população vivendo com menos de R$100 por mês. O presidente do Banco Mundial, Jin-Yong Kim, destacou que o objetivo é erradicar a situação até 2030 e afirmou: somos a primeira geração da história que pode acabar com a extrema pobreza no mundo. É pior, né? Cortella, vamos lá. Difícil, a ideia de extrema pobreza, que é aquilo que é a retirada, não significa que saiu da pobreza. Quer dizer, a ideia de extrema pobreza já é algo absolutamente vitimante. Agora, extrema pobreza é uma coisa mais forte ainda. Eu não tenho dúvida de que a gente teve, nesse 1/4 quase de século, né, a possibilidade de retomar alguns caminhos, mas algumas regiões ainda do planeta, e aí foi lembrado, a África subsaariana continua, né, sem alternativa. E ela é vitimada também por outras situações. Acho que o mundo ganhou bastante nesse tempo. Os vários livros que economistas publicaram recentemente falavam que não, né, que a gente teve uma maior concentração de renda, né, alguns deles no livro do Pinkerton. Do Piketty. Mas Piketty. é sobre riqueza, não... Não é sobre renda. Não é sobre renda e ele, na verdade, está falando por países, não necessariamente... A notícia em si, ela seria adequada se a gente imaginar que saiu do extremo. Mas é como dizer que alguém saiu, né, do corredor da UTI e agora está dentro da UTI. Quer dizer, ainda não conseguiu sair daquela situação. Acho que a humanidade perde uma ocasião imensa quando a gente consegue o que se chama de globalização da economia, de olhar o humano como um coletivo. Mesmo que isso seja romântico, eu não quero perder esse romantismo de olhar, né, aquilo que está próximo a nós. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase difícil de lidar. Ela dizia: difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Né? Você ter pena porque alguém no Sudão pegou ebola ou alguém foi atacado pelo Estado Islâmico, né, no norte do Iraque, até aí tudo bem. E o próximo? Literalmente, o que é que isso significa? Por isso que o Machado de Assis escreveu no livro, que eu esqueci o nome agora, que não é o Quincas Borba, Apostas de Boas Cubas, escreveu: ninguém se fie na felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. Olha que frase forte. Ninguém se fie na felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. Agora, Cortella, quando você diz isso aí, essa proximidade do outro, né, que você ser mais fraterno, mais ajudar o próximo, quando a gente vê essa questão de R$100 por mês, para nós aqui é muito pouco você viver com R$100. Você continua na pobreza, mas tem regiões que isso é muito, né? É muito. Não, o Alexandre estava dizendo aqui no nosso intervalo que o meu argumento, por exemplo, eu argumentava no intervalo que talvez não, porque tem regiões onde a pessoa produz o alimento, etc. Então, o dinheiro que circula não seria assim tão impactante. Mas o Alexandre lembrava, e agora poderá argumentar, que talvez eles tenham feito um pareamento dessa questão. Se não me engano, é por renda equivalente isso. Não, mas obviamente tem tudo um negócio muito arbitrário. Aqui mesmo no Brasil, quer dizer, definiu lá um limite para a pobreza. Agora não lembro, talvez seja 170. Estou pensando em puxar um número. Mas, fato, você tem um grau de arbitrariedade razoável nessa história. Que as pessoas passaram desse nível, elas estão melhores, não quer dizer que elas estejam bem. Agora, muito disso, o ganho extraordinário aconteceu, está concentrado na Ásia. E são duas forças, principalmente China. China, vamos parar para pensar, a China virou é o segundo maior PIB do mundo, mas do ponto de vista de PIB por habitante, chamado PIB per capita, ainda é um país mais pobre, inclusive, que o Brasil. Vamos por isso em mente. Só que era um país paupérrimo.
né? Era um país que vivia no limite da miséria, com uma grande parte da sua população ainda na agricultura. Lembrar que o movimento de abertura chinesa começa no final dos anos 80. A integração da China na economia global, e faz parte da globalização, é que permitiu esse ganho extraordinário de condições de vida na China. Num grau menor, a Índia. A Índia ainda tem mais miséria, é um país como um todo mais pobre do que a China. É um país, inclusive, que tem mais bolsões de miséria, mas que também tirou uma parcela razoável dos seus habitantes da miséria exatamente quando ele deixou de ser um país quase autárquico, fechado, né, que era toda aquela tradição terceiro-mundista do Nehru, quando se engajou também no comércio internacional. Então, esse movimento de integração à economia mundial é que permitiu muito da melhora dessa população mais pobre. Não quer dizer que resolveu o problema, quer dizer simplesmente que nós demos um passo importante para começar a tratar a questão da miséria extrema. Veja a seguir, consumidores falam da cobrança por sacolinha plástica no comércio. E o Ministério Público abre inquérito para apurar causas do incêndio em Santos.